Bom, vamos lá. Prepare-se porque o jogo da atenção online, ele acabou de virar. Completamente. A gente vai mergulhar fundo aqui no que pode ser o futuro das redes sociais, tudo com base no relatório de tendências da Hootsuite para 2026. E o ponto principal é, tudo que a gente achava que sabia sobre crescimento está prestes a mudar. Para começar, vamos direto ao ponto com uma frase que, olha, abala as estruturas. A ideia de que o número de seguidores, aquela métrica que tanta gente persegue, se tornou basicamente uma métrica de vaidade. Um número bonito para mostrar, mas que talvez não signifique mais tanto assim. O que será que isso quer dizer na prática? Sabe aquela sensação de que o que funcionava ontem, hoje simplesmente não funciona mais? Não é imaginação não, é real. É como se o mapa que a gente usava para navegar nesse mundo digital, de repente ficasse completamente desatualizado. E agora a gente precisa entender o porquê. É exatamente isso. O terreno digital está se movendo debaixo dos nossos pés, e numa velocidade que as estratégias simplesmente não conseguem acompanhar. Aqueles manuais antigos, as fórmulas de sucesso, ficaram obsoletos. Tentar usar isso hoje é como querer andar numa cidade moderna usando um mapa do século passado. Não vai dar certo. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por que, afinal, as regras antigas não funcionam mais? A resposta, e isso é o mais importante, não está em um pequeno ajuste aqui ou ali, não. A mudança foi muito mais profunda. Foi na própria estrutura do sistema. E para entender essa mudança, a gente precisa falar sobre a nova moeda de troca da atenção. E, um spoiler, não são mais os cliques, não são os seguidores. Existe um segredo, uma nova lógica que o algoritmo usa para decidir o que realmente vale a pena ser visto. E a nova moeda se chama tempo de permanência, ou hover time. Pense nisso. É um sinal silencioso, quase invisível, que a gente manda para os algoritmos. Quando a gente só desacelera o scroll, para por um instante, ou assiste de novo a alguma coisa. Não é um clique, não é um like, é um sussurro de interesse. Mas para os algoritmos, esse sussurro está gritando. Para entender a diferença, pensa assim. Antes, a gente vivia na era das tocas de coelho. A gente via algo interessante e ativamente clicava, ia atrás, se aprofundava por conta própria. Agora a gente vive na era das bolas de neve. O algoritmo percebe nosso interesse, mesmo que passivo, e começa a empurrar mais e mais daquele tema, só que vindo de várias fontes diferentes, e quando a gente vê, virou uma avalanche de conteúdo sobre aquilo. E aqui tá a grande virada de chave, o ponto central de tudo isso. Os algoritmos, hoje, não estão nem aí para quem a gente segue. Eles se importam com o que nos interessa. A experiência que a gente tem nas redes é montada com base nesses interesses que a gente nem declara e não mais nas contas que a gente escolheu seguir. Certo. Então, se o objetivo é fazer as pessoas pausarem, como é que se faz isso no meio de um feed que não acaba nunca? É aí que entra o teste decisivo, o teste dos 3 segundos. É tudo sobre conquistar aquela pausa. A pergunta é, como é que se quebra essa hipnose da rolagem infinita? Como a gente faz alguém parar? A resposta é bem mais simples e talvez um pouco mais estranha do que a gente imagina. Olha só esse exemplo. Gorros de crochê feitos à mão para cães. É super específico. Para a grande maioria das pessoas, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, para aquele público certo, isso é tão relevante, tão específico, que a rolagem para na hora. E essa pausa, mesmo sem um like, sem um comentário, é um sinal gigantesco para o algoritmo dizendo: opa, isso aqui é interessante. E o tempo para fazer isso? 3 segundos. É essa janela de oportunidade. O conteúdo tem 3 segundos para provar que é relevante o suficiente para merecer essa pausa. Se falhar nesses 3 segundos, já era. Vira só mais um borrão passando rápido pela tela. Entender tudo isso força a gente a mudar a mentalidade por completo. Então, bem-vindos à era da relevância. Um tempo que o sucesso é medido de um jeito totalmente novo. E esse é o novo paradigma. É isso que precisa ficar claro. Os algoritmos não estão mais recompensando quem acumula seguidores. Eles recompensam quem consegue, de forma consistente, sinalizar que é relevante. O jogo não é mais sobre o tamanho da audiência, é sobre a profundidade da conexão com ela. Tá, mas como a gente coloca isso em prática? O relatório dá um caminho bem claro. Primeiro passo, mudar as métricas. É esquecer a contagem de seguidores e focar na qualidade do alcance. Segundo, pesquisar. Mergulhar de cabeça para entender o que realmente faz o público-alvo parar. E terceiro, usar a criatividade para transformar tudo isso que foi descoberto em um conteúdo que seja simplesmente impossível de ignorar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, talvez a mais importante de todas.
Se a relevância é o novo alcance, se é isso que importa, a pergunta que fica é: com quem a gente está realmente falando? Vale a pena pensar nisso.